Resistência Podcast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, corrida, ciclismo e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta depois de uma mini férias aí, né? Minhas férias não são nos períodos ortodoxos, né? Então, assim, eu tive 2 semanas de viagem, assim, aproveitando o final de férias escolar ali e a primeira semana de agosto para baratear um pouco os custos, mas estamos de volta com uma live, um podcast pesado, um sonho antigo, reunir dois colegas assim, tão renomados, tão com tanta empatia que eu tenho e que estudam tanto quanto eu, para falar inicialmente de um tema polêmico, né? Polêmico agora, né? Que abriu uma polêmica, mas isso é sempre importante. Eu estava conversando em off aqui com o Herbert, estou com o Herbert e com o Guilherme De Agostini aqui, né? Enquanto o Gui não ajustava o microfone dele, que é isso, né? Não ser polêmico, mas também, assim, não deixar de nos posicionar, porque é super importante a gente se posicionar. Então eu fico nesse dilema, pô, aí o cara vai achar que eu estou brigando, que eu estou de mal, que eu estou ofendendo, mas por outro lado, é o que eu estudo, é o que vivencio, é o que eu acredito, é importante a gente se posicionar. Então nós estamos aqui para falar primariamente assim sobre os exercícios educativos, né, de corrida, já que tá em alta essa polêmica aí, né? Mas assim, esse assunto pode nos levar a outros assuntos aqui, né? Que o Herbert falou, pô, o Herbert que é mais manso, né, Gui, que nós? Ele fala assim, pô, mas a gente vai ficar falando o programa inteiro disso, né? Eu falei, não, a gente vai conversar disso e se for pai e bola, a gente vai tendo os desdobramentos do assunto. Herbert, Gui, obrigado pela presença. Então, vamos começar aqui com o Herbert. Herbert, fala pra gente aí, assim, de bate-pronto e sem ficar em cima do muro. Assim, obviamente, né, vê se você concorda comigo, que os exercícios educativos de corrida, eles não são uma maneira direta de melhorar a performance da corrida, porque a maneira direta é a corrida, né? O princípio da especificidade, o melhor treino para melhorar os seus limiares metabólicos, né, para movê-los para a direita, é o treino específico. Mas, na minha opinião, queria ver a sua, longe de não ter benefício ou ser para ser jogado fora, e principalmente para atletas amadores. É o meu ponto de vista, mas eu até parar por aí para você falar. O que você pensa, Herbert? Concordo plenamente. No princípio da especificidade, para atletas corredores recreacionais, o principal mesmo é correr, sair correndo. Porém, existem aqueles que têm já um padrão de corrida um pouco melhor e outros que têm um padrão de corrida, visualmente falando assim, você percebe que bem distante do que seria uma corrida econômica, tecnicamente boa, né? Então, eu acho que principalmente esses indivíduos que têm mais onde melhorar no padrão de corrida, esses se beneficiariam mais dos educativos de corrida, né? Enquanto que não dá para dizer que a pessoa só fazendo educativo de corrida vai melhorar desempenho em corrida. Porém, os educativos de corrida, eu acredito serem acessórios importantes, assim, para devem compor o programa de treinamento dos atletas, sabendo que ele poderá beneficiar mais alguns e não beneficiar nada outros que já têm um bom padrão de corrida, né? Isso que eu vejo. E tem também alguns outros aspectos dos educativos de corrida que não é só o efeito crônico deles, né? Ao realizar educativos de corrida, por exemplo, pré-prova, ainda que um pouco, né, você pode ter aquilo assim ajudando assim como potenciação pós-ativação, né? Você tem uma ativação muscular. Travou um pouquinho ele aí, Gui? Gravou. Vamos ver se ele volta. Ó, o homem aí, tava tudo certinho ontem. É que o negócio tá pesado aqui hoje, né? Caiu um pouquinho, né? Aí, Caiu. você parou no PPA ali, falando da potencialização pós-ativação. E aí, Herbert, pode Então, continuar. porque existem diferentes estudos, diferentes formas em que o exercício prévio
melhora o desempenho subsequente, né? Então, eu vejo um potencial, assim, também dos exercícios desses educativos pré-prova, não exaustivos, um pouquinho, assim, de você ativar mais o sistema neuromuscular naquela musculatura específica que você vai usar durante a prova e tal. Agora, do ponto de vista crônico, há quem talvez não se beneficie nada mesmo dos educativos, assim, dentro do que se espera. Porque o cara, às vezes, já tem um padrão de corrida bom e vai ficar fazendo educativo esperando que aquilo vai melhorar ainda mais aquilo que já está bom. Então, esses indivíduos teriam um menor benefício dos educativos. Inclusive, eu vejo uma limitação dos estudos nesse sentido, né? Se você Olha a internet do homem. Eu vou, eu Travou de vou, novo. Gui, eu já vou dar sequência aqui, porque eu ia até falar para ele não esgotar o assunto para a gente ir trocando. Aí, ó, o Jesus colaborou e deu uma travada nele aí. Então, Gui, eu queria que você continuasse agora, porque o Herbert, às vezes, ele tem um viés até teoricamente, né, para defender os educativos até um pouco mais, por ele trabalhar hoje em dia, né, com a grande maioria dos atletas dele, de atletas de provas rasas, né? Então, talvez poderia ser pensando nisso, mas eu discordo também que os educativos só ajudam essa parte de economia ou de coordenação, né, de provas rasas, né? Então, assim, eu acho importante para atletas de fundo de endurance também e demais modalidades esportivas até competitivas que usam a corrida no meio dessas modalidades. O que você pensa, Gui? Bom, primeiro, toda essa dita polêmica aí, que poderia ter sido evitada, e nós até tentamos evitar, né? Porque eu mandei, inclusive, comentei no áudio lá, no vídeo da treinadora, para ela retirar antes que ainda dava tempo, né? Mas aí depois outros treinadores entraram no meio. Mas a grande questão é que foi afirmado que a corrida, que o educativo não ajuda na sua mecânica, não deixa a sua corrida mais bonita e não deixa a sua corrida mais eficiente. E, na verdade, essas três coisas, uma é relativa, vamos deixar de fora, que a beleza é subjetiva, então deixa de fora. E as outras duas, existe sim um, um corpo de evidência que é, mostra a eficiência dos educativos, e eu vou me referir especificamente a provas de endurance, tá? Porque, bem como você falou, Sandro, efeito direto é lógico que é correr, né? Mas tem um trabalho relativamente antigo, aí 2015, 2016, né, vamos dizer assim, que comenta que quando o atleta, que dois fatores importantes que fazem com que o atleta não atinja o desempenho desejado na competição é que por algum motivo o programa de treinamento foi interrompido por doença ou por lesão. E nós sabemos que, apesar da corrida ser uma atividade nata, vamos dizer assim, ela pode ser sim aperfeiçoada. Então, essa questão ela é importante. Dá para reaprender a correr. E reaprender a correr é associado com diminuição de dor patelar, com diminuição de estresse tibial, com diminuição do estresse, a síndrome lá da banda iliotibial também. Então, se reduz a dor, quer dizer que aumenta no treinamento a questão do princípio da continuidade, que acaba sendo um dos principais, né? Então, se você me perguntasse resumidamente, com certeza o educativo ele vai melhorar a performance de atletas de endurance, na minha visão, por dois mecanismos. Um, por ter uma corrida mais eficiente, sim, consumindo menos oxigênio. E a segunda, por diminuindo a incidência de lesões, e aí é um efeito bem indireto, deixando o atleta com possibilidade de treinar mais, se treinar mais, teoricamente, melhora mais. Perfeito, Gui. Herbert, a gente derrubou aí você para você não tomar conta do microfone. Brincadeira, viu? Caiu de novo, eu tomei a liberdade de a gente ganhar tempo. Já falei com o Gui Não, para a claro. gente ir trocando essa figurinha assim mais rápida, né? Eu vou levantando alguns pontos e a gente Aham. vai trocando. Outra coisa, como você mesmo falou, né? Que pobre referência direta ali do educativo para a gente poder afirmar alguma coisa. Só que eu vejo que nós três somos um cara da teoria e da prática também, né?
Então, poxa, a gente está ali envolvido diretamente com o atleta e assim, é, a gente fala que o exercício pliométrico é eficaz para as modalidades de endurance, ou para corrida, no caso, né? Qualquer uma delas. E quando a gente trabalha um skipping, ainda mais para um atleta amador, né? Dependendo do nível de condicionamento, a pessoa se assustou, eu desisti de comentar lá quando eu falei que, pronto, você está falando que educativo é pliometria, eu paro aqui. Então, eu acho que é um trabalho pliométrico que ativa o stiffness também, né? E a gente não fica buscando referência direta. Uma coisa que eu falo, existem artigos que corroboram que a corda, né? Você fazer um trabalho de corda, você tem um ganho em economia com a corrida. E qual é a diferença de corda para um skipping alto? Sendo que o skipping alto, a meu ver, é a corda com mais especificidade, porque é unilateral, que é o que acontece na corrida, né? Então, exercícios educativos pode ser considerado pliometria para você, Herbert? Para mim, sim. Ainda que alguns educativos com maior componente pliométrico do que outros, né? Sim. Mas você ali, ao realizar ao estimular o ciclo de encurtamento, alongamento e do músculo ali, naqueles contatos rápidos, você está trabalhando uma pliometriazinha ali. Isso pode melhorar um pouco, contribuir para melhorar o stiffness, né? Tudo que vocês falaram, eu concordo, né? E aí, a hora que eu caí lá, que eu estava reportando que quando você pega estudos, né? Às vezes você tem um grupo, que nem no estudo que eu tinha visto lá, um grupo que só correu, corrida tradicional, o outro grupo fez os educativos, né? E às vezes a estatística não dá diferença, mas se você mergulhar nos caras individualmente, haverão indivíduos lá que se beneficiaram de maneira significativa dos educativos, enquanto outros nem tanto. Eu acho que quando se fala de esporte, às vezes a estatística não revela de fato um efeito significativo que você vê. Por exemplo, um cara corre 9,86 nos 100 metros e depois o outro correu 9,84. E são iguais. Uhum. Só que isso pode significar muitas posições no ranking, pode significar uma medalha, né? Então, às vezes, a média, a estatística, se você fizer, às vezes não dá diferença, mas ali dentro em cada indivíduo individualmente, haverá algum que se beneficia mais do educativo do que outro, porque ele tem um padrão de corrida menos aprimorado, esse vai se beneficiar mais. Outra coisa que o Guilherme falou aí de prevenção de lesão, eu acho muito legal. Por exemplo, vamos supor, você tem um atleta que quando ele corre, o joelho entra para dentro, porque está com o glúteo médio fraco. Aí você vai lá e fortalece o glúteo médio e tal, mas se ele está com o padrão motor de entrar o joelho para dentro, Isso aí. ele vai continuar fazendo isso. Então, você, através dos educativos, você melhora um pouquinho o padrão motor dele. E a longo prazo, por estar treinando de maneira menos provocativa do ponto de vista de lesão, lá na frente, depois de alguns meses, a gente imagina um indivíduo que vai estar rendendo mais no esporte, porque se beneficiou de um processo que é o educativo, que não tem um efeito direto na performance. Muito embora tenha esse aspecto que a gente estava discutindo, não sei se caiu antes ou depois de eu falar, da possível efeito dele como potenciação pós-ativação, quando você faz, né, os exercícios. Agora, quando a gente fala de corrida também, tem diferentes tipos de corrida. Eu acredito que os educativos de corrida exercem um efeito muito mais positivo para os atletas de velocidade, atletas corredores de 100 metros, até 1.500 metros, que são corridas de velocidade, e inclusive para atletas de elite, né, que correm os 10 mil, que fazem a última volta na pista lá, na casa de 49 segundos, às vezes 52. Esses caras são velocistas resistentes. São atletas de endurance velocistas, entre aspas, porque ele tem um padrão motor. Não tem, às vezes, o percentual de fibra branca, mas tem um padrão motor de velocistas. Esses caras certamente se beneficiaram, em algum momento da sua vida, de realizar drills, exercícios educativos de corrida, que melhora a sua biomecânica, melhora a eficiência mecânica e melhora ali tudo que envolve a corrida, né? Pode melhorar a amplitude da passada, porque pode diminuir o tempo de contato no solo e etc. Então, eu acho que pode, eu levo para mim, é o seguinte, educativo de corrida é bom, né? Pode ser melhor para uns do que para outros. Você coloca no seu plano de treinamento? Sim, tanto para velocista quanto fundista, né? Mas aí, individualmente, eu vou escolher o quanto que vai fazer, como que eu vou fazer para cada um de maneira individualizada, sendo que o importante é o resultado que pode dar para aquele indivíduo.
Isso que às vezes os estudos podem falhar em observar, porque eles olham o efeito direto, ali dentro não tem uma periodização, não tem o efeito do educativo de corrida sobre outro aspecto da performance, que lá na frente vai levar à melhora, né? E, por exemplo, não adianta o indivíduo fazer educativo de corrida lá na sua consultoria, Sandro, e você está melhorando o padrão dele, mas ele está comendo muito e aumentou 1 quilo de peso. Aí ele perdeu o efeito, né? Porque ele vai ficar menos eficiente. Por um lado, ele poderia melhorar a eficiência, já que fez educativos, e o componente pliométrico também, que eu acho importante, tudo isso, mas ele aumentou peso, né? Então tem tudo isso levar em consideração. É isso, Herbert, também concordo. E Gui, o Guilherme fala muito isso, quem acompanha sabe, né, Gui? Se a gente for esperar sair uma publicação para poder aplicar alguma coisa ou que querer começar a investigar alguma coisa, né, Gui? Todos os artigos surgiram posterior à prática, né, Gui? Não é isso que você fala bastante, né? Então, assim, na minha concepção, e quem trabalha com atleta amador, e aí, infelizmente, eu trabalho com planilha para o mundo inteiro, a gente vê o tipo de atleta com vocabulário motor que eles chegam para a gente, que não brincaram na rua, não subiram em árvore, né? Então, assim, se o atleta amador melhora a coordenação dele, não há Cristo, a gente vê isso no dia a dia, que se ele ficar mais coordenado, né, ou menos descoordenado, esse cara vai se tornar mais econômico. E o cara não consegue fazer um polichinelo, velho. Então, assim, o cara que não consegue fazer um polichinelo, se você treiná-lo bonitinho, depois de 3 meses fazendo drible, skipping, os drills, e assim, pô, eu vejo como muda. Não precisa sair paper Isso. nenhum. Fala aí, Gui. Bom, então primeiro é que eu sou um pouco cri-cri, né? Não vou dizer nem com algumas coisas. Atualmente estou ficando mais velho, vai ficando cri-cri com quase tudo. Então, primeiro, eu não, deixando bem claro, eu não me coloco como pesquisador, né? Nem daria para eu estar na mesma mesa de um Herbert, por exemplo, aí, que é um cara, Imagina, né? rapaz. E eu sou estudante de pesquisa, adoro estudar a pesquisa dos outros, né? Minha vida foi para esse lado. Então, mas eu tenho uma certa crítica ao que nós estamos passando aí com o tal da PBE. Hoje tudo é PBE, né, cara? E se não tem evidência, é proibido fazer, você está quase indo para cadeia. O excesso da prática baseada em evidência, na minha opinião, ela está acabando com a coisa plausível. E isso tem um problema porque não há evidências para um monte de coisas. Ainda mais no esporte específico que eu trabalho, corrida de montanha é uma coisa nova, Não podia fazer nada, né, Gui? se for pensar cientificamente. Então, isso daí acaba complicando, e eu concordo muito com o Herbert. Nem sempre uma diferença estatística tem um resultado clínico ou vice-versa, né? Então, esse é um ponto também importante. Mas tudo isso, cara, veio também, e pelo menos a base dessa discussão de Instagram, ela acabou sendo citada por uma pesquisa da USP, né? E essa pesquisa da USP tudo bem, não vou falar o nome de ninguém, mas é um pessoal até conhecido, num grupo de um professor bom lá. Mas que vamos lá, os educativos foram escolhidos 5. Cada educativo foi realizado 2 vezes de 50 metros. Ah, para, gente. Aí entra um monte de coisa. Pô, se a gente for aprender a nadar ou qualquer outra coisa, Imagina. você vai fazer aquilo 100 metros com pausa nos 50 e acabou? E vai repetir segunda, quarta e sexta? Então, uma coisa que, por incrível que pareça, Sandro, ninguém questiona peraí, quando por exemplo, força para endurance. Por que força para endurance foi muito malhada no passado? Porque não era treino de força, era treino de resistência de força com consequência hipertrófica. Então, a primeira questão o treino de educativo foi eficiente? A escolha dos educativos, a duração daquele treino por dia, quantos dias era feito por semana? Ninguém discutiu isso. Aí a pessoa fala assim, não, o educativo não funciona, sabe? Então, é uma fragilidade, vamos dizer assim, muito grande desse tema. Eu sei que é difícil pesquisar isso, mas eu vou até para o contrário, porque na natação eu sei que isso acontece e eu acredito que na corrida vai acontecer. Se você pegar sedentários e colocar só para fazer 20 minutos de educativo por dia bem feito, 3 a 4 vezes por semana, sem correr,
eu te falo que eles vão melhorar o condicionamento físico. Então, vamos partir do outro pressuposto, entendeu? Que eu acho que se fizer o educativo certo, nisso tudo, que é uma coisa muito mais complexa, vai melhorar. A médio e longo prazo, vai diminuir lesão, consegue colocar 10 quilômetros a mais de treino por semana, você vai melhorar porque está fazendo 10 quilômetros a mais, mas para quem corria 30 vai conseguir fazer 40. Então, tem um monte de coisas indiretas que também não são medidas. Outra coisa, essa pesquisa foi feita só na esteira. Os caras treinavam ali e faziam teste na esteira. Não teve teste de economia, não teve teste de contrarrelógio de 3 ou 5 quilômetros, como de 3 quilômetros foi nesse estudo do International Journal, né, de pular corda, que você comentou aí. Então, outra coisa curiosa, esse artigo foi publicado em 2015, nós estamos em 2025, ele só teve uma citação até hoje. Tem duas revisões, na verdade, uma até meta-análise, né? Revisão sistemática e meta-análise de 2022, que tem já 16 citações. Então, eu não sei o que está por trás desse zoom, zoom, zoom aí, quais os interesses. Eu mesmo não trabalho com educativo, mas não é por causa disso que eu vou vir aqui malhar educativo. Perfeito, Gui. E assim, a gente é mais parecido ao Herbert, que é o Lorde aqui do trio, né? Que lógico. O Herbert é outro nível, o Herbert é outro nível. Exatamente. Ela é fofa lá. Ó, isso aí vocês estão fazendo bullying intelectual comigo, hein? Vou processar. Mas, sensacional, Herbert. Mas o Herbert que é mais calmo, vamos mudar. Assim, o que me incomodou profundamente foi a moça abrindo post, eu não sei se foi atrás de like, de seguidor, aí tudo bem, mas assim, se você quer melhorar a sua corrida de uma vez, você tem que abolir os educativos da sua É, rotina. Então, isso me incomodou profundamente, porque assim, ela fala que o educativo é instagramável, muito pelo contrário, o que eu vivencio no dia a dia é o atleta que é amador, que é descoordenado, cara. Para esse cara fazer um educativo na pista, na praça, ele morre de vergonha, sabe? Ele acha que todo mundo tá olhando para ele. Então, assim, não é instagramável, não é bonito. O amador, ele não gosta, muito pelo contrário, cara. É uma luta e, assim, o cara que é descoordenado, eu mando ele fazer em casa, ensino, sabe, Herbert? E ele é o que eu sei. que vai tirar mais proveito. E para você falar Isso. sobre isso também, porque daí ela falou assim: e que eu sou fã incondicional dos educativos, por uma, como você falou, uma PPA, uma ativação para o avançado. Ele é completo, porque ele trabalha estabilidade de cintura pélvica, trabalha irrigação da articulação, trabalha o efeito peso elétrico ali, diminuição de tempo de contato com o solo, ciclo a longa e curta. Então, o educativo eu vejo como você ganha tempo, porque ela falou, e aí, para aquecimento existe a mini band. Aí ela se cagou toda para mim, sabe, cara? Porque eu também uso a mini band, mas assim, pô, a mini band se a briga dela é que o educativo ela briga que o educativo não transfere para a corrida, pergunto eu, a mini band transfere, então? É. Então, aqui, cara, como que eu faço, né? Eu não vou falar do que eu faço. Quando o atleta faz o educativo, muitas vezes eu filmo, mostro para ele o vídeo, para ele se. Porque o importante é dar o feedback do que o cara está fazendo. Aí tenho sempre um atleta melhor, né? Um ou dois que são melhores no educativo. Eu falo assim, ó, olha o Thiago fazendo, olha o Luca fazendo, né? Para poder olhar, ter o modelo do outro. Porque senão é educativo fazer por fazer. Se você não tem o feedback, você não retroalimenta nele uma informação que ele precisa usar para se corrigir, para melhorar o seu padrão. Então, isso é um aspecto, né? O outro aspecto, atleta, você sente bem fazendo educativo? Você acha que o educativo faz bem para você? Fiz essa pergunta de brincadeira aqui para a Pietra hoje. Pietra, o que você acha dos educativos de corrida? Ela falou, eu acho bom. Você acha que eles te ajudam? Acho que sim. Você acha que você é mais veloz hoje também porque fez educativo? Eu acho, né? Por quê? Porque melhora a minha coordenação. Eu acho que daí eu corro melhor, eu bato o pé embaixo do quadril melhor, né? Então, aqueles aspectos biomecânicos, os atletas percebem que melhoram. Então, se o seu atleta acredita que aquilo pode melhorar ele, é besteira você ficar querendo fazer ele acreditar que não.
Agora, o que é você, como um treinador, dosar, né? Não são todos que precisam de todos os educativos naquele mesmo volume, então é o princípio da individualidade. Para alguns vai dar mais resultado, para outros menos. Você vai ter que dosar também o volume que você faz para cada um, em que períodos do treino e para que tipo de prova. Haverão provas de corrida que o cara ser mais coordenado, ter uma melhor eficiência mecânica ali, vai fazer mais diferença do que outros. E aí tudo depende, mas de um modo geral eu não vou abandonar de fazer educativo com os meus atletas. Eu vou dosar o quanto que eu faço, alguns vão precisar fazer mais em algum momento das suas vidas, outros menos, e, e vou procurar tirar proveito disso. Como que eu vou colocar um atleta numa competição sem que no aquecimento ele não faça um pouquinho de educativo para dar uma ativada na musculatura e na biomecânica envolvida naquilo que ele vai fazer no esforço principal subsequente? Então é nisso que eu penso, né? Agora eu respeito os estudos, se naquele modelo foi feito, não verificou diferença, aí que vem os novos estudos, né? Tentar mostrar um desenho experimental diferente, mostrar, né? A questão é aquilo que o Guilherme falou, nem sempre você consegue, quase nunca, na verdade, ou poucas vezes você consegue, num estudo, reproduzir uma situação da vida real do atleta que treina em alto nível, né? Mas dá para você ainda refutar algumas coisas, né? Em novos estudos também. Com certeza, Herbert. Gui, eu estou falando que o cara é um lord aí. Então, é assim, obviamente que eu trabalho com biomecânica e estudo, Herbert, e assim, depende. Tem aluno que você faz a avaliação biomecânica aqui e você fala para ele assim, ó, cara, aterrissa embaixo do centro de massa, inclina o seu corpo à frente, já resolveu. E tem cara que você fala e não vai. Então, assim, com certeza, tudo isso ajuda um pouco. E, Gui, deixando bem claro, assim, o meu ponto de vista é que, assim, me incomodou essa fala, mas longe de eu ser o defensor dos educativos, achar que ele é a solução da salvação da lavoura, né? Então, se alguém falasse que esses educativos eram o que revolucionaria a corrida, também provavelmente eu estaria aqui expondo isso. O que você pensa sobre isso? Só que longe de falar que se você quer melhorar, você tem que abolir o educativo. Aí, Não, perfeito. Então, primeiro, o que me incomoda muito nesse meio nosso, vamos dizer assim, e aí eu não tenho a calma também do Herbert, né? É a questão de treinadores vir falar com uma certa autoridade, ou não vou dizer assim, um certo desconhecimento de algumas coisas. Então, me incomodou muito a utilização do princípio da especificidade. Não por essa treinadora, essa, para mim, eu meio perdoo, ela é nova, tal, mas o que virou depois de gente com 30, 40 anos eu ali. vi esse também. É aí que eu É, fiquei, aí que eu te chamei o Herbert. Quando eu vi o colega lá, eu aí, lasquei. cara, tipo, cara, o princípio da especificidade, ele está sendo altamente mal interpretado, confundido e, infelizmente, erradamente aplicado, na minha opinião. Quando ele fala assim, educativo é para cima, correr é para frente. Cara, isso daí não deixa nada específico. O problema é que na cabeça de alguns, o princípio da especificidade se resume à semelhança do gesto, ponto. A especificidade não é isso, cara. O princípio da especificidade não é isso, é outra coisa, tá? Beleza. E aí, algumas colocações. É falsidade afirmar que treinar educativos melhora o desempenho de amadores. Para piorar, quer melhorar seu desempenho de corrida? Esqueça os educativos coreografados. Olha só agora. O melhor educativo de corrida é correr. Longe de ser, porque a pessoa, se corre errado, vai automatizar cada vez mais errado. A pessoa, a gente precisa parar de achar que a repetição leva à perfeição. Repetição leva à automatização. Agora, essa automatização pode ser certa ou errada. E pior, se automatizar errado, é muito mais difícil de consertar. Por isso que é uma frase clássica nos educadores. Eu prefiro ensinar quem não sabe que corrigir quem acha que sabe. Entendeu? Então, isso daí, hoje, é até meio egoísmo eu falar isso, mas saudade da época que a gente tinha um concurso público para meio separar e, entre aspas, poder dar o microfone para uns e não para outros. Só que o Instagram hoje permite tudo, cara. Entendeu? Então não tem filtro. Só que essas pessoas que nós estamos falando têm maior visibilidade que nós, têm maiores seguidores que nós, e tal, tal. E talvez eles não estão preocupados com a repercussão. Agora, eu, você, o Herbert, cara,
Eu tenho que preocupar com os alunos que estão na minha comunidade, com meus alunos de graduação, porque eles veem um troço desse e vêm me questionar se eu falo de maneira diferente. Opa, mas o fulano lá falou assim, assim, assado. Agora, o dono da assessoria está preocupado com aquele meio dele, ele não está preocupado com o que os outros treinadores e outros alunos vão pensar, entendeu? Então, nesse ponto aí, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais responsável, sim. Eu admito que eu não sou dos mais paciente, educado muitas vezes, né? Mas faz parte aí, infelizmente. Vou tentar melhorar isso daí. Agora, para finalizar minha parte, até que eu tenho que sair. Mas vamos lá, ó. Na minha opinião, quero melhorar seu desempenho na corrida nesse assunto. Faça os educativos certos, numa duração e frequência semanal adequada e, de preferência, supervisionado por quem sabe verificar erros, corrigir, ensinar. Por isso que eu, Guilherme, que só treino 3 atletas hoje de corrida de montanha, não é presencial, eu não vou justamente fazer isso, porque eu não consigo saber se está treinando certo, se não está, essas coisas todas. Mas para quem é presencial, na minha opinião, é obrigatório trabalhar com isso. E abro um parênteses para a área do Herbert, que é corrida 110 com barreira. A dependência técnica é absurdamente maior. A corrida de endurance parece que é mais tranquilo. O educativo pode melhorar, sim, mas a do Herbert, cara, aí é infinitamente superior. Não vou dizer que é igual natação, onde a técnica é absurda, porque se você não souber nadar, você afunda. Se você não tiver uma técnica boa, você cansa rápido e afunda. Entendeu? Então, Perfeito, Gui. E é pré-requisito, né, para o Herbert. Ninguém desses 10 coordenados que a gente tem, iniciando, ingressando na corrida de rua por hobby, por prazer, vai chegar assim no 110 com barreira. Porque senão o cara não salta uma barreira, velho. Né? exatamente. Sensacional, Gui. Ó, e aí eu prometo que dessa vez foi o meu assunto, né, que eu pedi para vocês, mas assim, é muito desperdício. Vocês dois aqui fica a gente falar, vamos marcar um outro sobre temáticas que agregam também bastante porque eu sei que o povo com gostinho de quero mais, fisiologia, tanta coisa que a gente pode conversar. Obrigado, Guizão, você é fantástico. Herbert, deixa o seu recado final já para a gente liberar o Gui lá e vocês, que eu sei que a gente espremeu a agenda de vocês para bater esse papo aqui. O que eu poderia dizer, né? Eu acho que os ouvintes não deveriam desistir dos educativos, tentar encontrar só a dose certa de fazer, igual o Guilherme colocou aí, com supervisão adequada, e também estudem sobre o assunto. Porque às vezes o seu treinador, ele é um bom treinador no que diz respeito à avaliação, prescrição, mas às vezes ele não tem um olhar biomecânico. Então estude, procure pessoas que publicam sobre o assunto, porque tem muita gente fazendo educativo errado. E aí não vai tirar benefício de uma coisa que está incorreta. Tem que haver o feedback, ele tem que se perceber, e tem uma série de aspectos assim, mas de um modo geral as corridas podem se beneficiar dos educativos, minha opinião. Alguns atletas mais, outros menos, mas principalmente as corridas mais técnicas, como não precisa nem falar das barreiras, igual vocês falaram, mas só as corridas de velocidade não precisa nem se discutir. O que eu tenho de atleta que eu percebo que melhora a velocidade só porque faz educativo, aprende a bater o pé embaixo do centro de gravidade certinho, aprende a posição do braço, do quadril alto, tanto uma série de aspectos. Eu acho que quanto mais técnico o evento do indivíduo, ou quanto mais refinada deve ser a técnica dele quando ele está saindo de um regional, se tornando elite, esse cara vai se beneficiar mais dos educativos, porque ele está se colocando no nível de maior excelência, né? Então é isso. A minha posição é essa daí. Eu não vou deixar de usar educativos para meus atletas, mas eu também não vou achar que o educativo é o salvador de tudo, né? Tem muita coisa envolvida. Perfeito, Tá bom? perfeito, é isso. E falando do endurance também, se o cara melhorar um pouquinho e ele tirar um pouco da sobrecarga, um pouquinho, pelo tempo que ele fica em ação ali, é o que vai ajudá-lo como o Gui falou lá, né? A prevenção, a gastar menos energia, a sofrer menos, sentir menos dor, para mim é indiscutível. Gente, esses dois já são figurinhas carimbadas aqui no Resistência Podcast. No link do episódio, eu vou deixar o Instagram dele, já vou deixar o contato direitinho, né?
quiser já seguir os bravos aí, já seguem, tá bom? Então, queria agradecer vocês de coração e falar que é uma honra contar com esses dois caras aqui na pós-graduação de Endurance do Instituto Valorize. Não por isso nós temos quase 1.000 alunos formados, indo para a quarta turma agora, e vai ter a pós-graduação em montanha do Gui, né, Guizão? Que eu já tenho o alvará lá para estar no corpo docente também, que honra. Depois você pode falar aí, Gui, as inscrições aí, dá tempo como é que tá. E em breve, né, Herbert, também lançando agora esse mês a pós-graduação em corrida de rua do Valorize, né? Porque era em Endurance, agora é específica de corrida, com um grande diferencial. Os quase 1.000 alunos nossos que fizeram a pós-Endurance vão poder eliminar as disciplinas básicas que já fizeram o OST novamente e fazer essas disciplinas comigo, com o Gui, com o Herbert, com muita gente boa e surpresa que vem por aí. Fala aí, Gui, a inscrição para pós em montanha. Não, após já teve a abertura, né? Foi até na corrida de montanha mais importante, vamos dizer assim, do Brasil, lá em Passa Quatro, né? La Mission. Tem mais de 5.000 atletas. Aí eu acabei fazendo a abertura lá, mas a primeira aula oficial foi no final de semana passado, sobre corrida com o Andrei. E após é especificamente em corrida de montanha, né? Mas ainda dá para fazer inscrição, após é 100% EAD. Vai ter um final também numa corrida, e vai ter um camp prático da pós, em São Bento do Sapucaí, em março do ano que vem. Mas é uma pós restrita, né, Sandro? Corrida de montanha é uma coisa que está crescendo, nós estamos com 70 inscritos. Para mim é um número grande, mas se for pensar em corrida de rua, é um número extremamente pequeno, né? Mas tá bom, 70 treinadores ou 70 apaixonados aí, tá valendo para uma primeira edição, que eu nem sei se vai ter a segunda, porque justamente eu peguei um tema extremamente específico. Mas tá valendo. Mas Abraço para vocês aí. tudo que vocês põem a mão vira ouro. Beijo no coração de vocês dois. Amo vocês, viu? Até mais. Valeu, Herbert. Até mais. Obrigado. Vamos Tchau. fazer mais dessas. Vamos. Tchau.